Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre acoplamento mútuo entre antenas. O acoplamento mútuo está associado à troca de energia entre antenas próximas. Tá? Ele é muito relevante, particularmente quando se tem arranjos, que eu tenho muitas antenas próximas umas das outras. Tá? O acoplamento mútuo geralmente é indesejável porque parte da energia que deveria ser radiada para longe, então aqui tem uma antena transmissora que deveria radiar um sinal para longe, parte dessa energia acaba sendo absorvida por uma antena próxima. Tá? Isso eu tratei na transmissão, acontece também na recepção. Então, igualmente, parte da energia que deveria ser captada por uma antena, caso essa daqui fosse receptora, pode ser absorvida por uma antena que esteja aqui na proximidade. Tá? Então, o acoplamento mútuo ele altera a impedância de entrada e o diagrama de radiação das antenas, podendo piorar o seu desempenho, isso tanto na transmissão quanto na recepção. Ilustrando aqui o acoplamento na transmissão, eu tenho então uma antena A alimentada por um gerador e aqui na proximidade uma antena B, que inicialmente não está alimentada, certo? Está apenas terminada numa impedância Z. Então eu tenho uma energia fornecida pelo gerador à antena A, que eu designei aqui como 0. Essa energia deve ser radiada, né? Então 1 é a energia radiada no espaço pela antena transmissora A. Parte dessa energia, indicada aqui em 2, ela acaba sendo radiada para a antena B. Uma parcela dela é captada, 3, e parte é reradiada de volta para o espaço, 4. Dessa energia reradiada para o espaço, uma parcela, 5, volta para a antena inicial, para a antena A. Então esse processo acontece, aqui aparecem correntes induzidas na antena B por conta da radiação em A, e também a energia que B reradia para A acaba alterando também a distribuição de correntes na antena A. Além disso, se a antena B for transmissora, se ela tiver o seu próprio gerador, aqui ó, coloquei um gerador, todo o processo acontece no sentido oposto. Então, no final das contas, os campos radiados e a distribuição de corrente nas antenas depende desse acoplamento mútuo. Então, o campo radiado por uma antena não depende apenas da excitação de sua própria fonte, chamada excitação direta. Então, a antena A tem sua própria fonte, por exemplo. Tá? Mas depende também da excitação parasitária total, que depende do acoplamento com outras antenas. Aqui eu representei apenas o acoplamento entre duas. Pode haver várias. É bastante comum, como eu disse antes, num arranjo, por exemplo. No caso da recepção, eu tenho aqui duas antenas receptoras terminadas em sua impedância Z, e na prática eu faço com que essa impedância seja casada, para que não haja ondas refletidas. Tá? Eu tenho então 0 indica a frente de onda incidente, que vai atingir a antena A e um pouco mais tarde a antena B. O que eu indiquei aqui com o número 1 é a energia recebida pela antena A. Tá? Essa energia aqui, parte dela recebida, parte é reradiada para o espaço. Tá? Então, 2 aqui indica a energia reradiada para o espaço pela antena A, que é uma antena receptora. E parte dessa energia reradiada acaba indo para a antena B. Isso induz correntes nessa antena B que reradia e o processo acontece completamente entrelaçado. Teoricamente, seria possível fazer um certo descasamento da antena A, alterar essa impedância, de modo que houvesse uma onda refletida em 4 e ajustando convenientemente a amplitude e a fase dessa onda refletida, que houvesse um cancelamento dessa energia irradiada e anulasse o acoplamento. Tá? Isso teoricamente é possível, mas na prática não é tão simples assim. Falando especificamente de um arranjo de antenas, do que depende o acoplamento no arranjo? Depende do tipo de antena e de seus parâmetros. O diagrama de radiação da antena é bastante relevante. Se tem uma antena que está apontando muita energia para outra, o acoplamento é maior. Se ela estiver apontando para o outro lado, o acoplamento é menor. Depende da polarização. Se eu tenho uma antena assim e uma antena próxima assim, de polos, por exemplo, é claro que a corrente induzida de uma antena na outra vai ser bem pequena por conta dessas polarizações, nesse caso, ortogonais. Então, a polarização é bastante relevante. Tá? A impedância da antena e o coeficiente de reflexão também. Se a antena ela não está perfeitamente casada, por exemplo, ela vai refletir
a onda que ela deveria receber, a energia, isso vai aumentar o acoplamento. Tá? O acoplamento também, obviamente, depende do posicionamento e do espaçamento dos elementos do arranjo, né? Então, antenas mais próximas têm um acoplamento maior, antenas mais distantes, acoplamento menor. E o posicionamento, como eu disse, se uma está aqui e outra aqui, isso pode influenciar, por exemplo, na polarização. O acoplamento no arranjo depende também da alimentação. Alguns tipos de alimentação acabam aumentando o acoplamento, outros diminuem, tá? E depende também do ângulo de varredura do arranjo. Então, quando eu faço um phased array, um arranjo faseado, e eu altero o ângulo de varredura, isso acaba influenciando também no acoplamento entre os elementos do arranjo. Tá? Aqui tem um exemplo de alteração no diagrama de radiação dos elementos de um conjunto de um arranjo com 8 antenas impressas do tipo patch, tá? E esses patches estão separados por uma distância de 0,57 lambda. Tá? Aqui eu tenho o elemento 1 com o seu diagrama de radiação. O elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7 eu representei apenas como um único diagrama representativo. Tá? E o elemento 8 com o seu diagrama. A gente verifica que os elementos que estão na extremidade, eles têm um diagrama assimétrico. Já os que estão aqui no meio, o acoplamento não é tão relevante assim porque acaba havendo uma compensação. Mas, então, isso é o diagrama de cada elemento. Obviamente, isso vai influenciar no diagrama também do conjunto. Como modelar o acoplamento entre antenas? Existe mais de uma maneira. A que eu vou falar inicialmente é a modelagem do acoplamento usando matriz de impedâncias. Eu vou tratar, por simplicidade, apenas de 2 antenas, mas poderia ser um caso com mais antenas. Então, aqui eu tenho uma antena 1, antena 2, com suas tensões e correntes nos seus terminais de entrada. Tá? Então, a antena, essas 2 antenas, podem ser vistas como um quadripolo. Eu tenho uma porta, um acesso 1 e uma porta, o acesso 2. Tenho 4 terminais, né? 2 pares de terminais, 4 terminais, 4 polos. Então, é um quadripolo. Eu posso representar, por exemplo, usando o quadripolo do tipo parâmetros impedância, parâmetro Z. Então, a tensão nos terminais da antena 1 depende não só da corrente nela própria, da corrente 1, mas também da corrente I2. Z11 é a impedância própria da antena 1, supondo que ela esteja isolada no espaço, e Z12 representa o acoplamento mútuo entre as 2 antenas. Da mesma maneira, a tensão nos terminais da antena 2 depende não só da corrente na própria antena, corrente I2, mas depende também do acoplamento mútuo, depende da corrente na antena 1. Então, nesse caso, o Z22 é a impedância própria da antena 2, supondo que ela esteja isolada de qualquer outra antena, e Z21 representa o acoplamento. Como as antenas quase todas são dispositivos recíprocos, né? Então na prática se tem que Z21 é igual a Z12. Eu escrevi aqui sob forma de matriz de impedâncias, a representação do quadripolo. Tá? A impedância de entrada de uma antena, por exemplo, da antena 1 aqui, a impedância de entrada, por definição, é a tensão dividida pela corrente nos seus terminais, V1 dividido por I1. Se eu olhar aqui nessa equação, eu vejo que a impedância de entrada de uma antena depende não só de sua impedância própria, mas também do acoplamento entre essas 2 antenas. Talvez essa antena 2 aqui, por exemplo, nem tenha uma alimentação, pode ser apenas uma varetinha metálica. E essa corrente I2 pode ter sido induzida pela própria radiação da antena 1. É o que acontece na antena Yagyu-da, por exemplo, e eu já falo um pouco mais sobre isso. Mas então é relevante lembrar que para casar a antena 1 com seu circuito de alimentação, sua impedância de entrada Zin1 deve ser igual à impedância da linha. Mas a impedância Zin1 depende do acoplamento mútuo. Então, para o casamento, deve-se também levar em conta o acoplamento da antena com antenas próximas. Tá certo? Especificamente, eu vou falar um pouco sobre impedância mútua de antenas do tipo dipolo. Tá? Então, aqui eu tenho 2 dipolos de meia onda,
colocados paralelos um ao outro, frente a frente, né? Separados por uma distância d. Utilizando métodos analíticos ou, preferencialmente, métodos numéricos, por exemplo, o método dos momentos, é possível calcular a impedância mútua em função do espaçamento. Aqui no eixo horizontal eu tenho a distância entre as antenas, normalizada em relação a essa distância em relação ao comprimento de onda. Então aqui ó, meio comprimento de onda, um comprimento de onda, etc. E eu tenho duas curvas. Em azul, a parte real da impedância mútua, em ohms, e em verde, a parte imaginária. A gente verifica, como esperado, que quanto mais distantes, quanto maior o valor de D, menor é o acoplamento, menor a impedância mútua. Por uma outra configuração de polos colineares aqui, separados por uma distância S, eu tenho aqui agora no eixo horizontal essa separação, normalizada em relação ao comprimento de onda, e aqui a impedância mútua. Mais uma vez, a gente verifica que o acoplamento mútuo, a impedância mútua, diminui à medida que eu separo as antenas. E outra coisa importante, eu verifico que na configuração aqui de polos paralelos, frente a frente, os valores de impedância mútua são muito maiores do que os valores de impedância mútua do caso de baixo. Por quê? Porque uma antena está na direção de máxima radiação da outra, então eu tenho o máximo acoplamento possível e ainda estão paralelos com a mesma polarização. Se tivesse assim, diminuiria bastante. Então é possível analisar a impedância mútua entre as antenas, tá? Por exemplo, através de métodos numéricos, que calculam então os valores de impedância mútua para diferentes configurações. Vamos ver um exercício então. Dois dipolos de meia onda idênticos estão colocados frente a frente, aqui paralelos, né? E são alimentados com correntes de mesmo valor. Então, em U, I1 igual a I2. Se a separação entre eles é de 0,3 lambda, essa separação aqui, calcular a impedância de entrada de cada um deles. Pela simetria, as impedâncias vão ser iguais, obviamente. Os dipolos são iguais, certo? Então, a gente tinha visto que Z1 era Z11, impedância própria da antena, mais a impedância mútua multiplicada por uma razão das correntes. Eu estou dizendo que as correntes têm o mesmo valor, então o termo entre parênteses aqui é unitário. Está aqui, ó, I1 igual a 2. Então, a impedância de entrada da antena, nesse caso, é sua impedância própria mais a impedância mútua. A impedância própria de um dipolo de meia onda, a gente sabe, já viu isso em aulas anteriores, tá? Que é 73 mais J 42,5 ohms. Tá? Ele não é ressonante, ele tem uma parte imaginária aqui, eu não fiz questão, são dipolos de perfeitamente meia onda. Eu não encurtei seu comprimento para que ele se tornasse ressonante, para que ele tivesse uma impedância de entrada puramente resistiva. Só para ilustrar no exercício aqui. Então, essa é a impedância de um dipolo. Eu tenho que obter Z12. Então, eu vou no gráfico aqui da impedância mútua para uma distância D igual a 0,3 lambda, ou seja, D sobre lambda igual a 0,3, eu tenho então que a parte real em azul é de aproximadamente 9 ohms e a parte imaginária da impedância mútua aqui em verde é aproximadamente menos 36 ohms. Então, somando uma com a outra, eu tenho a impedância de entrada da antena e a gente verifica que é diferente da impedância própria. E isso influencia, então, no casamento de impedâncias, certo? Obviamente, como eu tinha dito, como existe simetria, a impedância própria da antena 1 é igual, a impedância de entrada da antena 1, nesse caso, é igual à da antena 2, certo? Eu vou ilustrar isso através de uma antena bastante conhecida, que é a antena Yagi-Uda, o acoplamento aqui, ó. Então, na antena Yagi-Uda, eu tenho um elemento excitado, que é um dipolo de meia onda, aproximadamente, né? Porque ele é encurtado ligeiramente para se tornar ressonante, para que não tenha parte imaginária na sua impedância. Tem impedância puramente real. Tem um refletor, que é um pouco maior do que lambda sobre 2, e os diretores. Nesse caso aqui eu desenhei 3 diretores, tá? Então é uma antena Yagi-Uda de 5 elementos. O elemento excitado, ele radia uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética radiada pelo dipolo de meia onda induz correntes nos elementos próximos, devido ao acoplamento eletromagnético. E isso faz com que essa antena radie como um conjunto, nesse caso, de 5 elementos. Mas, como eu tenho um acoplamento bastante intenso entre
o elemento excitado e os elementos parasitas, a impedância de entrada do elemento excitado vai ser muito afetada, tá? Então aqui, ó, a impedância do elemento excitado isolado, um dipolo de meia onda ressonante, levemente encurtado em seu comprimento, é de cerca de 70 ohms, aproximadamente. Tá? O acoplamento com os elementos parasitas, né, o refletor e os diretores, reduz bastante a impedância de entrada da antena. E isso dificulta o casamento de impedâncias. Digamos que ela esteja ligada a um cabo coaxial de 50 ohms e a impedância de entrada, digamos que caiu para 10 ohms por conta desse acoplamento. 10 ohms casa muito mal com 50 ohms. Tá? Qual é a solução? Usar um dipolo dobrado como elemento excitado. Tá? Dipolo dobrado também conhecido como antena trombone, está aqui. Ó. O dipolo dobrado tem basicamente o mesmo comportamento, o mesmo diagrama de radiação de um dipolo convencional, mas ele tem uma impedância que é 4 vezes maior, caso seja um dipolo de meia onda. Para dipolos de tamanho diferente, não é exatamente 4. Para um dipolo de meia onda é 4 vezes maior. Então, o fato de os elementos parasitas terem diminuído bastante a impedância de entrada da antena, isso pode ser compensado utilizando um dipolo dobrado como elemento excitado, e isso é muito feito na prática quando se projetam antenas do tipo Yag-Yoda. Tá certo? Eu vou parar por aqui. A gente não acabou de falar sobre acoplamento mútuo entre as antenas. Na próxima aula eu vou falar sobre acoplamento mútuo, mas não mais utilizando impedâncias, matriz de impedâncias, mas utilizando os parâmetros S, matriz de espalhamento. Tá bom, pessoal? Até lá então!